bem-vindas a essa casa de oração, de acolhimento, casa onde muitos de nós vêm aqui em busca de uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Muitos de nós vêm aqui buscar cura espiritual, cura emocional, cura física muitas vezes. Então vamos, nesse momento, nos conectar com a espiritualidade amiga que já se faz presente. Convido vocês a cerrarem os olhos, a respirarem profundamente, puxando todo o ar que está disponível nesse momento, soltando o ar lentamente, repetindo mais uma vez esse movimento de puxar o ar profundamente, soltando, vai acalmando o nosso pensamento, pedindo a espiritualidade amiga que se faz aqui presente, imaginando que todos nós nesse momento estamos envoltos numa luz roxa, numa luz violeta, que é a luz da transmutação de energia, a luz que nos ajuda, cada um de nós, a ressignificar as nossas dores, as nossas angústias, pedindo a espiritualidade amiga que nos ajude a enfrentar as nossas lutas cotidianas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Nesta noite de hoje, o convite que eu vou fazer aqui para vocês, para nós, porque sempre digo isso sem nenhum tipo de retórica, o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Então, os doentes crônicos aqui somos nós, que estamos aqui na frente tentando nos tornar menos doentes a cada dia. Que relação cada um de nós faz com o passado, presente e futuro na espiritualidade? Como nós estamos lidando com isso? Vamos refletir a partir de duas citações bíblicas que estão no Evangelho, tá? A primeira delas as duas estão no Evangelho de Mateus, ó. Quem põe a mão no arado, diz Jesus, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, Jesus chamando a nossa atenção para o passado. Vou repetir, então, essa chamada de atenção que Jesus nos coloca. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Se Jesus chama a nossa atenção para o passado, Ele também chama a nossa atenção para o presente, quando Ele diz, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. O que o mestre começa a nos dizer aqui? Dois sentimentos que neste século XXI, vejam, Jesus chamava a atenção lá, de mais de 2000 anos, para dois sentimentos que nos assolam profundamente neste século XXI. Primeiro, eu vou repetir a frase para a gente ir gravando e entender como Jesus já sabia de várias questões que a gente ia enfrentar. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Quantos de nós ficamos nos apegando ao passado e aí somos tomados pela depressão por conta de inúmeros erros que nós cometemos, por conta de culpas que a gente carrega, por conta de arrependimento que a gente gostaria de voltar para trás e mudar uma atitude, uma decisão que a gente tomou e não consegue. E quantos de nós, Cristo diz, olha para o presente, olha para o agora. E o que está fazendo? A gente está colocando a mão no Evangelho e virando os olhos para trás para dizer, mas olha o que eu fiz, olha quanta coisa está atrás, carregada atrás de mim. Olha o que eu estou fazendo aqui, como se nós não fôssemos merecedores do amor divino, como se não fôssemos merecedores de recomeçar, não importa o que tenhamos cometido de errado. Então vejam, Jesus está chamando a nossa atenção, solta o passado. Por outro lado, a outra frase, não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Se depressão é excesso de passado, qual é o oposto ali? Está brigando. Ansiedade, o excesso de futuro.
Nós estamos exatamente no momento como esse. Ou a gente está carregando peso demais por conta do nosso passado, ou a gente carrega medo demais por conta de coisas que ainda nem estão ao nosso alcance. E Jesus está nos convidando, neste momento, a vivermos o presente, o hoje. Vou ler aqui este livro, gente, tem aquela na livraria, se alguém se interessar em comprar, chamado Dentro de Mim, que é um livro bem interessante para a gente olhar um pouquinho para dentro de cada um de nós, para a gente tentar reconhecer como é que nós carregamos essas dores, e muitas vezes elas são imperceptíveis. A gente está tão no piloto automático, tão fazendo a vida de maneira quase que robótica, que a gente muitas vezes não se dá conta desses erros que estão travando a nossa vida. Esses dois pensamentos que estão na leitura do Evangelho que eu acabei de fazer para vocês, do Cristo, nos levam à reflexão. Como nós devemos lidar com o presente, com o passado e com o futuro? Pelas palavras de Jesus, deduzimos que a nossa maior atenção deve estar aonde? No passado ou no futuro? Aonde? Exatamente, não é no passado e não é no futuro. E aí por quê, gente? O futuro não nos pertence, nem sabemos se ele vai acontecer. E Chico Xavier, de maneira muito sábia, já chamava a nossa atenção para dizer: nenhum de nós pode mudar o que passou. Por mais que a gente carregue inúmeros arrependimentos, já passou, solta. É de agora para frente que nós podemos construir um presente diferente e, consequentemente, a vida pode responder de outra forma. Vejam só, como chama então o momento agora, que está no meio entre o passado e o futuro? Não ouvi? Presente, muito bem. Vejam só a simbologia importante que está carregada nesta palavra e que a gente não se dá conta. Natal é época de muitos de nós recebermos ou darmos presentes. Muito bem. Geralmente o que a gente faz de maneira muito gentil? A gente quer agradar a pessoa, então a gente escolhe algo. A gente até pergunta muitas vezes: o que você quer ganhar? O que você está precisando? A gente pensa com carinho na pessoa e a gente faz todo um embrulho, com muito carinho, né, com algo que acabe simbolizando aquela pessoa. Muito bem. E aí nós entregamos aquele presente todo embrulhado, esperando que a pessoa abra e sorria para nós. Não é assim que a gente faz? Deus faz exatamente isso conosco. Ele está entregando agora, embrulhado em nossas mãos, o momento presente. Por isso se chama presente. O que nós estamos fazendo com o presente que Deus embrulhou na nossa cor preferida? Azul, amarelo, verde, branco, preto, rosa, não importa. Quantos de nós estamos, por conta do passado, nos recusando a abrir a caixa de Deus? Quantos de nós, com medo do futuro, vamos guardar a caixa de Deus embaixo da cama? Para dizer: eu não vou mexer nessa caixa agora, vou deixar para mexer em outro momento. E Deus diz: abre a caixa, mexe no presente, manipula esse presente. Eu estou te dando. E a gente está fazendo o que? Eu não mereço, eu não posso, eu não tenho esse direito. Não é isso que a espiritualidade veio nos dizer. Guardem, cada um, visualiza a caixinha de presente na cor que cada um gosta. E imagine que todo dia Deus está dando essa caixinha para a gente abrir e nos convidando a escrever uma história diferente. Não importa o que cada um de nós tenha feito lá atrás. Continua aqui então o Dr. De Luca. O ontem já passou. Não existe mais. Dele podemos apenas retirar duas coisas do ontem: lembranças boas, todo mundo aqui já passou por situações e consegue lembrar de coisas positivas, ou coisas não tão boas, das quais nós devemos tirar lições para não repetir os mesmos erros. É o máximo que a gente pode fazer com o passado. Ou a gente tira lembranças positivas, ou então a gente olha e diz: bom, vou tentar não repetir o erro, vou tentar fazer diferente. Ou seja, fazer com que o passado se torne um degrau da nossa escada evolutiva, de tal modo que um erro cometido vira o primeiro degrau, o segundo erro vai virar o segundo degrau, até que chega uma hora que a gente para de errar, porque a gente conseguiu entender que merece estar lá no alto. O futuro, diz o De Luca, também não existe. Olha o que ele está dizendo: o passado não existe mais.
E o futuro também não existe. Por quê? Porque ele, para nós, não passa de mera expectativa. Esperamos por alguma coisa que pode nem acontecer. Querem ver como todos nós aqui já passamos por situações semelhantes? Vamos fazer um exemplo. Seja lá um diagnóstico de uma doença que a gente está morrendo de medo. Faz e nós automaticamente pensamos no pior. E aí ficamos apavorados com aquele exame. O que a gente vai fazer? Muito bem. De repente, entrega na mão do médico e a gente percebeu que sofreu à toa. Não tinha nada. Ou o problema não era tão grave quanto parecia. Quantos de nós já não sentiu essa ansiedade, com medo de um exame? E de repente Deus disse, calma que não era para tanto. Ou seja, sofremos pela expectativa de um resultado ruim que não se concretizou. Quantos de nós quer mudar de emprego e tem medo do que vai acontecer, então não muda de emprego? Quantas pessoas estão num relacionamento infeliz, mas com medo do que pode acontecer de ficar sozinho? Ah, não, mas eu vou ficar sozinho, como que eu vou fazer daqui para frente? E aí nós estamos escolhendo continuar vibrando no sofrimento, ao invés de escolhermos vibrar na cura que a espiritualidade tem preparada para cada um de nós. Caminho da cura, soltar o passado e não se preocupar com aquilo que ainda não existe, que é o futuro. É no presente que nós somos convidados a viver. E aí De Luca diz, como o futuro é expectativa, o que nós podemos fazer com ele? Nada, absolutamente nada. Nada podemos fazer com o passado e nada podemos fazer com o futuro. Há muita gente vivendo do passado e há muita gente vivendo no futuro. Talvez isso explique, ao menos em parte, a existência de tanta depressão, excesso de passado, e de tantos transtornos de ansiedade, excesso de futuro. Olha como a espiritualidade define. Quando a gente encontrar uma pessoa depressiva, o que essa pessoa depressiva carrega consigo? Não é frescura, depressão não. É excesso de passado. E vejam os sentimentos que estão relacionados ao nosso passado. Culpa, raiva, arrependimento. Depressivo carrega muita culpa. Depressivo gostaria de voltar no passado e não ter cometido metade dos erros que cometeu. Ixi, gente, todos nós. Quais são os erros do futuro? Os sentimentos relativos ao futuro que nos prendem, além da ansiedade, medo e expectativa. Talvez essa situação de ansiedade e depressão explique também porque muitos de nós, olhem a chamada de atenção que o De Luca quer fazer aqui, muitos de nós fugimos de viver o tempo presente. Temos medo de lidar com o agora. Mas o que eu faço? Agora, o presente é o único tempo que nós possuímos para viver. E aí De Luca vem aqui fazer a seguinte afirmação para a gente, com base no médico norte-americano. Quase todos, olha só, quase todos os nossos pensamentos expressam uma preocupação com o passado ou com o futuro. Ou seja, quase o tempo inteiro, todos nós temos dificuldade em olhar para o presente. Outra citação para ilustrar, sempre trago ela porque eu acho que ela é feliz e é muito cotidiana. Acontece uma coisa positiva em nossas vidas. Conquistou um emprego, conquistou um carro, está namorando, conquistou uma casa, seja lá o que for, está bem de saúde. Automaticamente a gente começa a mas vai acontecer alguma coisa errada, está dando tudo muito certo, está tudo se acertando demais. Olha como a gente vibra, ou no excesso de passado, ou no medo das coisas que podem acontecer no nosso futuro. Então, quase todos os nossos pensamentos expressam uma preocupação com o passado e com o futuro, enquanto o nosso sentido de eu depende do passado para definir a nossa identidade e do futuro para preenchê-la. Portanto, medo, ansiedade, expectativa, arrependimento, culpa, raiva, nada mais são do que disfunções, doenças do nosso estado de consciência. E aí De Luca vai chamar a nossa atenção para algo importante. Quando ele diz que são doenças ou disfunções do estado de consciência, ao que ele está se referindo especificamente? Muitas pessoas não conseguem sair da ansiedade e não conseguem sair da depressão, não é por maldade,
mas é porque elas carregam no inconsciente, muitos de nós carregamos no inconsciente a sensação de que somente se estivermos doentes é que o mundo vai prestar atenção em nós. Se nós estivermos saudáveis, não haverá motivo para ninguém prestar atenção em nossas dores. Olha o nosso ego adoecido, o que faz conosco. A gente não se sente merecedor da liberdade espiritual, da liberdade mental. Ego. Então, De Luca vai falar para nós o nosso ego. O que é ego? Ego é a consciência que cada um de nós carrega sobre si mesmo. Tem problema ter ego? Não. O problema é ter ego em exagero. Então ele diz, quanto mais nós carregamos o ego, ou seja, quanto mais atenção ao passado e ao futuro nós damos, significa que cada um de nós está se abandonando no presente. Olha isso. Quanto mais a gente se prende ao passado, quanto mais a gente se prende a medo do futuro, a gente está abandonando o nosso presente, abandonando a possibilidade de escrever uma nova história no exato momento das nossas vidas. O Dr. De Luca traz aqui exemplo como psicólogo que ele é, e traz o seguinte relato. Ele conversa com muitas pessoas que narram para ele suas queixas a respeito de acontecimentos do passado, mágoas antigas, ódios e revoltas, episódios que fazem questão de lembrar e que não querem esquecer por nada, apesar de estarem sofrendo por isso. Olha o que nós fazemos. Então vamos imaginar aqui, principal esteio social de conflito para a gente, qual é? Família, gente. As nossas maiores dores são vividas dentro da família, não é fora. A gente fala de inimigo, parece alguém distante. Não, gente, a inimizade está dentro do seio familiar, muitas vezes. Ali são os maiores laços de resgate que nós somos convidados a viver. E nenhum de nós, na atual encarnação, errou de endereço. Nós estamos exatamente no lugar em que precisamos estar para aprender alguma coisa. O que ele chama a atenção? Quantos de nós estamos com sentimentos adoecidos, mágoa, culpa, ressentimento, raiva, e a gente se recusa a soltar? Quantos de nós? Aqui tem gentilmente o Felipe colocou aqui para mim um copo. A água está limpa, gente? Está, não está? Mas imaginem só que essa água é minha e eu, por alguma razão, resolvo cuspir nesse copo d'água. Por que eu estou trazendo essa analogia da cuspida? É um sentimento que está dentro de mim e que eu estou depositando naquele copo. Quem é a pessoa que vai beber aquele copo? Quem é, portanto, a pessoa que se alimenta exclusivamente da mágoa, da falta de perdão, da raiva e do ódio que carrega? É o outro que é o alvo da nossa raiva, ódio? Nós. Nós somos os únicos que estamos nos alimentando do veneno cotidiano que a gente produz. A outra pessoa muitas vezes está lá na rede social postando que está viajando e a gente fica com raiva ainda. Não é possível que a pessoa fez e está viajando, é um absurdo uma coisa dessa. Olha o nível de raiva que a gente fica controlando a vida alheia. Solta. Ninguém sai desse mundo sem pagar o que deve para ele. Não importa se vai ser nessa encarnação ou em outra. Ninguém sai desse mundo sem quitar o que deve. Gente, é lei de causa e efeito. A colheita é livre, a semeadura não é. E a espiritualidade chama a atenção. Soltemos esses sentimentos que adoecem o nosso ego e que nos impedem de nos aproximarmos de Deus. Não é o que o outro fez que está nos impedindo. Não é a irmã que brigou, a mãe que não deu carinho, o companheiro que bateu. Não é isso. Claro que não justifica agressão, ninguém está falando aqui sobre isso, mas o que a gente está dizendo é como que a gente está recebendo e guardando isso dentro de nós. Ao invés de olharmos para as coisas positivas que cada um de nós já superou na vida, todo mundo aqui já passou por dificuldade e deu conta de vencer. Mesmo parecendo que não ia dar conta naquele momento. Mas o que a gente faz? A gente se apega às dores e começa a dizer para o mundo, olha aqui o que a pessoa me fez. Eu não perdoo. Vou carregar a raiva do Felipe para o túmulo. Não vou perdoar Felipe nessa encarnação. Ele vai ser prejudicado, gente? Não, se ele é meu ponto de, meu calcanhar de Aquiles, lamento dizer para mim mesmo que eu vou ter que reencarnar com ele outra vez para tentar acertar o que eu não dei conta. A culpa é dele? A culpa é minha.
teimosia do meu ego, excesso do passado. Olha o que a gente está fazendo com nossos sentimentos adoecidos. O De Luca vai dizer que esse sentimento adoecido, esse ego, ele vai denominar isso de eu inferior. Todos nós temos um eu superior e também temos um eu inferior. O que predomina? Na nossa atual conjuntura do planeta Terra, ainda predomina o eu inferior. Quando a gente vê, por exemplo, nas redes sociais ou na televisão, a quantidade de casos de feminicídios, de filho que mata pai, mãe que, filho que mata mãe, que mata irmãos e vai embora. A gente liga no telejornal, a sensação é que cada vez que a gente dobra, encosta na televisão, vai sair sangue da televisão, de tão assustador que está o rumo da humanidade. Muito bem, significa o quê? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Portanto, muitos de nós vai ter em várias ocasiões a sensação de que o mal prevalece e que a justiça não foi feita. É essa sensação mesmo de um planeta de provas e expiações. Por quê? A pessoa que nos feriu não vai quitar o débito conosco na frente dos nossos olhos. Ela vai quitar o débito com a vida, não é conosco. Então veja o nosso eu inferior. O eu inferior que todos nós carregamos mágoa, raiva, ressentimento, frustração, tristeza. O eu inferior precisa desse alimento para sobreviver, pois é enfatizando o quanto foi maltratado, injustiçado, machucado e ignorado é que ele se reafirma e se mantém vivo. Para quem está no nível de consciência de ego, o perdão é uma proposta inconcebível, pois o esquecimento do mal tira dele o ego e, portanto, tira aquilo que ele acredita ser o seu oxigênio. Vejam só, uma colega disse no estudo mais cedo algo que faz muito sentido. Quando a gente tem pessoas que a gente ama, todo mundo tem pessoas que ama, né, gente? Todo mundo tem. E todo mundo tem seus calos no sapato, que apertam muito mais do que a gente gostaria. Vejam no nosso dia a dia. A gente se lembra muito pouco das pessoas que a gente ama, mas a gente passa várias horas do nosso dia lembrando das pessoas que a gente não tem afetos positivos por elas. As pessoas às vezes nem sabem, mas a gente fica ressentindo, fica relembrando, e fica voltando, e fica com vontade de encontrar a pessoa para falar um monte de verdade que está entalada aqui na nossa garganta. Olha do que o nosso ego doentio se alimenta, desse oxigênio da briga, da raiva, do não levar desaforo para casa, do dizer a verdade. E o convite do Cristo, o convite que a espiritualidade nos faz, é de tentarmos abandonar lentamente, porque nenhum de nós abandona de uma hora para outra, nenhum de nós vai abandonar em uma encarnação, vamos precisar de várias, mas é tentarmos abandonar lentamente esse ego adoecido. Olha aqui, De Luca diz: o ego adoecido faz com que a gente tenha muita dificuldade de lidar com o momento atual, pois é no espaço do vazio, do agora, que ele sente a ameaça de perder o seu domínio. O que o Dr. De Luca vem dizer, gente? Se a gente está com excesso de passado e solta o ego, vai dar desespero, porque a gente, muitas pessoas, especialmente o depressivo, não se sente merecedor das boas coisas da vida. Tem gente que consegue um bom emprego e diz: vai dar errado, eu não mereço. Tem gente que encontra um bom relacionamento: vai dar errado, eu não mereço. Vocês não sabem o que eu fiz lá atrás. E aí Chico Xavier já dizia: nenhum de nós, com exceção do Cristo, tem passado dos quais a gente possa se orgulhar. Todos nós somos seres errantes e vamos errar ainda muitas vezes. Nesse momento, dia 21 de fevereiro, cada um de nós é a nossa melhor versão. O convite então é para deixar esse ego adoecido menos forte, solta o passado. E aí como que a gente solta o passado? Exercício difícil, mas o Cristo diz, está no Evangelho: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome as suas dores e me siga. O que o Cristo está pedindo? Renuncie ao ego do passado, renuncie ao medo do futuro, vive no agora. É agora que a promessa da felicidade, da espiritualidade está posta nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo com isso? Quantos de nós estamos com medo de abrir a caixinha do presente?
com medo do que Deus vai ter colocado naquela caixinha. Por quê? Nós ainda não conseguimos desconstruir a ideia de que Deus é um Deus de amor. Muitos de nós ainda carregam a ideia de Deus como um juiz que está anotando cada falta nossa no caderninho para, na hora do nosso desencarne, Deus jogar na nossa cara o que foi que a gente fez. Gente, dá para imaginar Deus desse jeito? De fato, Deus sendo tão pequeno desse jeito? Deus não nos trata de acordo com o nosso merecimento. Deus nos trata de acordo com a misericórdia dele, que é sempre maior. A misericórdia de Deus cobre a multidão dos nossos erros. Continuando aqui, De Luca diz: precisamos assim, todos nós, tomar cuidado com as armadilhas desse ego dominador, o qual, a toda hora, procurará nos conduzir ao passado ou ao futuro. O que ele diz? Convite da espiritualidade: viva o presente? Vai ser fácil? Não. Tanto que o Cristo diz: vigia e ora. Por quê? Haverá vários momentos em que a gente vai lembrar das coisas erradas que fez. Vai dizer para a gente mesmo. Todos nós carregamos aqui. Talvez os mais jovens carreguem menos. A gente com um pouquinho mais de idade vai carregando mais. Se eu pudesse voltar no passado e mudar determinadas ações, eu não cometeria metade dos erros que eu cometi. É ou não é, gente? Mas a espiritualidade diz o seguinte: nós precisamos errar lá atrás para hoje saber fazer certo. Então, que a gente passe a olhar para os nossos erros como lições que cada um de nós precisa para poder evoluir. Diante de uma ofensa, por exemplo, diz aqui o Dr. De Luca, o nosso ego precisa se reafirmar e, portanto, com muita frequência, o nosso ego vai nos lembrar da mágoa, da revolta, vai nos lembrar do ódio, vai nos colocar, portanto, em estados emocionais que vão nos prender ao nosso passado, ou vão nos projetar para o nosso futuro, fazendo com que a gente se desloque do tempo presente. Vejam como é a nossa mente então. O Cristo pede: vigia e ora. Estamos orando, a gente ora quase que automático. Vigia, não vigia, quando percebe a gente já foi tomado pelo pensamento ruim. Né, gente? Quantos de nós aqui, vou dizer, acontece comigo, tenho certeza que com vários de vocês também. Tem dia que a gente acorda e fala: Deus do céu, me dê força para aguentar o dia de hoje. A gente mal sabe explicar, mas acorda num desânimo, numa tristeza, respira e fala: meu Deus do céu, até para tomar café é difícil aquele dia, não é, gente? Tem dia que a gente sai da cama numa dor, como é que eu vou fazer? E aí termina aquele dia, ufa, dei conta. Olha como a gente perdeu um dia inteiro, não aproveitou, preso a uma tristeza, a uma dor, que a gente não sabe nem por que está carregando. Olha o que a nossa mente faz conosco. Nos impede de viver o momento agora, que é o que a espiritualidade está nos convidando. Ao observarmos, diz aqui De Luca, a nós mesmos, um maior grau de presença vai surgir automaticamente em nossas vidas. Ou seja, vigiar e orar. No momento em que percebemos que não estamos no presente, devemos tentar retornar. Sempre que formos capazes de observar as nossas mentes, deixaremos de estar aprisionados. Qual é a chave, então, para a gente conseguir se concentrar no presente? Vigiar e orar. Não é à toa que o Cristo repete isso no Evangelho com muita frequência. Por quê? Gente, nossa mente está automaticamente programada para viver na punição, naquilo que não vai dar certo. E o convite da espiritualidade é reprogramar a nossa mentalidade, para que a gente se sinta merecedor do amor de Deus. Caminhando aqui para a finalização, para não tomar muito tempo de vocês, então De Luca diz, olha só, é preciso treinar a nossa mente para ficar no momento presente. Por exemplo, como que a gente treina? Um convite básico, meditação, desacelera. Mas eu sou muito acelerado. É exatamente a pessoa que mais precisa. É isso, desacelera, tira lá 5 minutinhos para você, antes de dormir, faz um exame de consciência, como foi meu comportamento nesse dia, não só com os outros, mas como foi nesse dia meu comportamento comigo mesmo, quantas vezes eu me feri, quantas vezes eu disse sim quando minha vontade era dizer não, quantas vezes eu fui me abandonando no dia de hoje.
O que eu fiz em prol de ficar no presente? Além de seguir a recomendação de treinar a mente, é preciso observar como a nossa mente foge do agora, bem como da prática de meditação. Portanto, sejamos capazes de fazer exercícios de autoobservação e de apreciação do nosso entorno. Então, o convite da espiritualidade é que sejamos hoje convidados, a cada um de nós, antes de dormir, gastarmos 5 minutinhos com a gente mesmo para desacelerar. Respira, como a gente fez no começo da palestra, respira fundo, com calma, desacelera um pouquinho. Ah, mas quantas coisas... Gente, a mente da gente é tão automática, virá um momento em que a gente vai lembrar do passado. Solta, solta. É reprogramando a nossa mente com esse hábito cotidiano que a gente começa a olhar para aquela caixinha na cor amarela, na cor verde, embrulhada com um laço de fita muito delicado que só o Criador do universo é capaz de proporcionar para cada um de nós. Que sejamos então capazes de abrir essa caixinha chamada presente e manipular o dia de hoje, o momento do agora que Deus está dando a cada um de nós para reescrevermos a nossa história, não importa quanto tenhamos errado até aqui. Sempre é o tempo que o Criador nos dá de recomeçar a nossa história. Vamos agradecer, primeiramente, a paciência de vocês por me ouvirem, pedindo a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, que nos ajude a entender a importância de estarmos conectados ao tempo presente. Jesus nos ensina a desacelerarmos, nos ensina, Jesus, a encontrar o nosso interior mais profundo. Nos ajuda, Mestre, a nos visitarmos sem medo, a nos acolhermos, a nos perdoarmos, a nos entendermos. Ajuda, Jesus, na nossa coragem de abrir essa caixinha. Esteja conosco quando cada um de nós for manipular essa caixinha, nos ensinando, Jesus, a plantar hoje as melhores sementes para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja, que nosso Mestre abençoe grandemente a semana de vocês.